corajoso. Eu conheço a história de uma moça na Bíblia Sagrada. Ela chegou a dizer para os seus queridos: eu vou entrar na presença do rei. Se morrer, morrerei, mas eu entrarei. Esther. Oh, que Esther corajosa! Ter tanta coragem, tanta ousadia para entrar na presença do rei antes de tempo. Ela deveria esperar o tempo próprio, mas a circunstância exigia, e encontrou nela coragem, ousadia, para entrar antes de tempo na presença do rei. E o cetro do rei foi levantado para ela. Corajoso é o homem, corajosa é a mulher, que tem bravura em face do perigo, intrepidez, ousadia, resolução, franqueza, desembaraço, perseverança, constância, firmeza. A essas alturas já estou vos falando de uma coragem que é fruto do amor. Eu tenho visto e notado a coragem de certos passarinhos pequenininhos, enxotando grandes gaviões para longe de seus ninhos. Mas que coragem! Você tão pequenininho, com sua companheirinha pequenininha também, não teme esse gavião passar as garras em você? É que ele está rodeando o meu pequeno ninho, e lá nós temos 2 filhotinhos. Não tem disso não, nosso amor nos dá coragem para enxotar o inimigo. Ouvintes, não vamos pensar numa coragem para matar, mas sim para dar vida. Coragem que faz heróis, heróis da fé, heróis do amor. Me faz lembrar Washington, quando lutou corajosamente, orando, hein? Com a neve pela cintura, uma noite toda. Onde estão os heróis do nosso século, hein? O grande Washington, orando a noite toda, lutando com a neve pela cintura, sem ser alvejado pelo inimigo. Sabe o que aconteceu? No outro dia, ele tinha 5 furos de bala de mosquetão na sua jaqueta e no seu chapéu. 5 furos. Porém, o herói corajoso permaneceu de pé. Que vitória! Que coragem! A coragem levada pelo egoísmo resulta escravidão, porque o egoísmo escraviza, mas o amor liberta. Então vamos pensar no corajoso impulsionado pelo amor, não no corajoso impulsionado pelo egoísmo, que escraviza, que mata e que tem jogado o homem no caos, na cela do assombro e da insegurança. Mas vamos pensar na coragem que é bravura em face do perigo, intrepidez, ousadia, resolução, franqueza, desembaraço, perseverança, constância, firmeza. Isto nos põe de pé, isto nos encoraja ao vermos exemplos como o de Arnold na Suíça. Em uma ocasião na Suíça, estava entrando o exército alemão ali, e parecia como que uma parede de concreto. Cada homem estava muito bem preparado. Cada um tinha sua lança pronta, como que 3 metros de comprimento. Chegaram à pobre Suíça e... que tinham eles? Que tinham os suíços? Estavam armados só com os cutelos de suas foices, com pedras e com paus. Ali estavam alinhados
e ao outro lado da serra estavam suas casas. O exército suíço lhes saiu ao encontro. Eles não haviam feito nada aos alemães, porém eles vieram para se apoderarem de suas terras. De todos os modos, iam tomar as suas terras. Você está enferma agora, você está acamado, você está abalado, abalada. É um exército que tem vindo contra você. E quem sabe você está também desarmado como o exército da Suíça. Mas ponha-te de pé. Seja corajosa. Seja corajoso. Os suíços não haviam feito nada para provocar isso. Eles eram gente boa e estavam tratando de defender seus lares. E por isso estavam prontos para fazê-lo. Dar tudo o que tinham, como você está pronta, pronto também, para dar tudo o que você é, tudo o que você tem, pela defesa de sua vida, de seu lar, de sua alma. Então foi quando Arnold, o exército suíço já estava rodeado pelos alemães, e estes diziam: que podemos fazer? Por todos os lados havia milhares de soldados bem treinados. É assim como atua Satanás. Seus soldados são bem treinados para destruir, para matar, para roubar, para tirar a paz. Cada vírus, cada espírito que Satanás prepara é apto, é especialista para um determinado fim. E cada um tinha sua lança apontada para a frente e marcavam bem o passo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. E estavam avançando contra este exército tão pequeno da Suíça. Somente tinham que continuar caminhando e ferindo com suas lanças aos suíços e passando por cima deles. Esse seria o fim do exército suíço. Esse seria o fim. Do outro lado da serra estavam seus lares com seus seres queridos. As mulheres seriam violadas e os pequenos mortos. As casas seriam queimadas. Roubariam todo o alimento. O gado se iriam. Veja o que Satanás tem feito com os lares, com as famílias nesses dias. Onde estão os heróis? Porém, o que aconteceu? A inspiração corajosa veio sobre Arnold e disse: homens da Suíça, neste dia eu morro pela Suíça. Lhe perguntaram: que vais fazer? Lhes respondeu: sigam-me. E pelejam com tudo o que tem. Ele se pôs de pé, atirou ao solo o pau que trazia, levantou os braços e foi correndo para os alemães, gritando: abram caminho à liberdade! Ia correndo tão rápido como podia, enfrentando a todo esse exército. E quando chegou a eles, agarrou todas as lanças que podia dos alemães, as enfincou no peito e morreu. Porém, antes de fazer isto, lhes havia dito, gritando: ali do outro lado da serra, há um lar com uma esposa e seus pequenos, aos quais estou deixando. Acabo de comprar a casa e os amo muito, porém hoje morro pela Suíça. Eu dou minha vida para salvar a nação. Ele foi um herói. Ele foi um corajoso. Sim. E desde esse dia, não tem tido nenhuma guerra mais. Ali foi o fim do assunto. Essa demonstração de heroísmo desconcertou ao outro exército. Sua confusão e surpresa foi tal que os suíços
lhes lançaram as pedras e jamais têm voltado ali. Isso sucedeu há centenas de anos. Por quê? Porque essa foi uma grande proeza. Que coragem! Irmão, certo dia, quando a ignorância, a superstição, as dúvidas, as frustrações e os temores tinham o povo de Deus sitiado e sem escape, houve então um chamado Jesus Cristo, quem disse: neste dia eu morro pelo povo. E abriu os seus braços, deixou a lança penetrar no seu lado. E que disse o seu exército? O que diz Jesus a seu exército? O que diz Jesus a você, mãe querida? Papai, moça, moço, criança, exército de Deus. Ele diz: sigam-me e lutem com tudo que têm. Se você tem uma estaca, lute com esta estaca. Não tenha medo. Se tem um pau, peleja com esse pau. Se tem uma pedra, lute com essa pedra. Isso falando de seus dons, de seus talentos, de suas qualidades, de sua coragem. Lute com o que você tem, com a fé que você tem na palavra de Deus. Isso é o que diz neste dia o supremo capitão da salvação, o herói, o grande herói de todos os tempos. Eu tomei a palavra de Deus e derrotei o diabo em seu poder. Ele o fez em pedaços com a palavra. Agora deles você, com o que você tem, com aquilo que eu tenho te dado, com a fé em minha palavra, disse Jesus. Se só tem uma palavra, eu sou o Senhor que te sara, então tome isto e dê forte com isto nesse câncer. Dê forte com isto nessa doença. Dê forte com isto nesse sistema nervoso abalado. Ele o fez pedaços. Satanás, com seu reino tão grande, tão formoso, tão moderno, não tem nada que ver conosco, correto? Ainda é o ser mais sutil de todas as bestas do campo, Satanás. Sim, Senhor. Porém, Jesus Cristo disse que os filhos deste mundo são mais sábios do que os filhos do reino de Deus. Por certo, isto é verdade. Mas a coragem de ser herói da fé é somente para justos, somente para os filhos de Deus. Há duas forças que estão entrando nesse instante em conflito. Justamente nesse instante, estamos na hora quando enfermidades e outras coisas têm surgido por toda a terra. Têm sido tantas que a ciência médica está confundida e não sabe o que fazer. O pequeno exército de Deus está outra vez contra a parede. Porém, aqui está o nosso querido Arnoldo, Senhor Jesus Cristo, que abriu os braços, deixou uma cruz vazia. Ele desceu de lá, foi à sepultura, rompeu a pedra no terceiro dia, justificou a nossa fé, está sentado no trono da intercessão, dizendo, corajosos de agora: vamos, vós sois heróis da fé, as heroínas da fé, olhando para a cruz, com fé no nome de Jesus. Olhem lá no monte uma cruz, vejam, mas a cruz está vazia. Lá naquela cruz eu sei que, um dia, sob o sol ardente, alguém morreu para dar ao homem liberdade. Ele se entregou com muito amor. Esse alguém se chama Jesus Cristo e é da humanidade Salvador. Olhem para a cruz enquanto é dia, porque a noite vem e não se vê. Aquela cruz me traz tanta alegria e coragem, e a luz que nos faz reviver. Todos que olharem para a cruz hão de sentir em si uma forte luz, coragem no coração, pois morreu ali para dar vida um homem que... Vós sois os heróis da fé, as heroínas da fé.
olhando para a cruz, com fé no nome de Jesus. Tenha coragem contra a doença, contra o pecado, contra o vício, contra tudo que quer te destruir. Deus te abençoe nesta fé. Deus te anima nesta fé. Deus te encoraja nesta fé. E assim você continuará caminhando como um corajoso, uma corajosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O principado está sobre os seus ombros. Deus forte conselheiro Ele é. O Alfa e o Ômega, princípio e o